Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu tenho uma palavra profética para compartilhar com você nessa linda manhã de quinta-feira, dia 21 de maio. E a palavra que nós queremos compartilhar com os irmãos e irmãs encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que é uma passagem conhecida de muitos irmãos e irmãs, de todos nós. A passagem realmente profética, fala sobre o vale de ossos secos. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37, de 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, em que nós estamos diante da tua palavra, e que o teu Espírito Santo, na manhã desse dia, sopre sobre nós vento de avivamento, e que o soprar do teu Espírito Santo sobre a nossa vida possa estar oxigenando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para que estejamos motivados, para que estejamos prontos a profetizar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra profética do profeta Ezequiel é uma palavra que cabe uma contextualização e até um paralelo com os nossos dias. E contextualizando essa palavra, indo à origem do contexto bíblico, o profeta Ezequiel,
ele foi levado para a Babilônia. O profeta Ezequiel ele é contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Daniel. Nesse período, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava aí numa campanha de expansão do seu império. Já havia avançado, derrotado ali o Egito, avançou também sobre Judá, e nesse período foi um período de exílio. Como eu falei, como Ezequiel ele era contemporâneo do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias foi um profeta que profetizou para Israel para que aceitasse a rendição, e foi um momento assim muito dramático para o povo de Israel, essa derrota e esse período de exílio, porque muitos foram levados para a Babilônia. Ezequiel foi um deles, Daniel também. O profeta Jeremias ficou um tempo em Judá, em Jerusalém, depois foi levado para o Egito e possivelmente lá tenha falecido, encerrado seu ministério. Mas esse período foi um período muito trágico, tanto na esfera política quanto na esfera espiritual. E aí nós vemos, o profeta diante de Deus, que tem essa experiência aí tremenda, e ao ter essa experiência, esse encontro com o Senhor, como diz aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Agora, que interessante é a pergunta que Deus faz para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos? Olha que pergunta interessante. E olha a atitude do profeta. Ezequiel, humildemente, ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. E verdadeiramente, irmãos, a nossa motivação diante de circunstâncias adversas, diante de circunstâncias opressoras, a nossa motivação ela não é suficiente se o Espírito do Senhor estiver nos impulsionando. A motivação ela precisa ter algo mais, porque senão nós desfalecemos diante das lutas, diante das circunstâncias que nos afrontam. Então o profeta, que talvez já estivesse assim abalado, desanimado, desmotivado, ele falou para o Senhor: Senhor, tu sabes. Mas Deus disse para ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o contexto que esse homem vai pregar. Ele vai pregar para ossos secos. E como nós já lemos o texto aqui, e dá para a gente visualizar o contexto da situação, o próprio texto já interpreta a situação, que esses ossos secos, que revela aí um exército, o profeta é levado a um cemitério a céu aberto. E ali é um grande exército derrotado, morto, destruído. Mas Deus fala para o profeta, profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos: eis que faria entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O povo de Israel
irmãos, passou por muitos momentos difíceis, muitos reveses, né? E é interessante que a história do povo de Israel é uma história de altos e baixos, de situações opressoras. Toda vez que o povo se desviava do propósito de Deus, eles sentiam a consequência do pecado. Mas a Bíblia também mostra a misericórdia de Deus, o zelo do Senhor para cumprir a sua palavra. E aí Deus, através do profeta, o profeta Ezequiel, ele é usado para profetizar diante daqueles ossos secos, profetizar para os exilados de Israel, de Judá, que estavam lá na Babilônia, desmotivados, abatidos, porque não tem coisa pior, irmãos, do que uma derrota de guerra, de ser levado para um exílio como espólio de guerra. Aquele povo estava arrasado, abatido, desanimado, destruído, politicamente, espiritualmente. Mas Deus manda o profeta profetizar aqueles ossos secos. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes. Mas isso ainda não era suficiente. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que Deus pode fazer quando o Senhor promove um avivamento no meio do seu povo. É claro que o texto não está sendo literal aqui, no aspecto de morte física. Está falando, é uma alegoria espiritual, uma visão espiritual, uma visão profética quanto ao ânimo, quanto ao povo de Israel que estava abatido, que estava quase destruído. Mas Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. Versículo 11 diz, né? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Deus é Deus da vida, Deus é Deus da restauração. E aí eu queria ainda compartilhar com vocês um texto aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, queridos, que na manhã desse dia você possa assumir uma postura profética, porque Deus está chamando a sua igreja para profetizar diante de um vale de ossos secos. Então que nós tenhamos uma palavra profética nesses tempos em que muitos estão se achando exterminados, muitos estão se achando aí destruídos. Nós estamos aí, né, diante de um contexto político, de morte, de economia tendendo a quebrar, a empresa a falirem, mas Deus tem chamado o seu povo para profetizar que Deus é um Deus de restauração. E eu creio, irmãos, que Deus tem ouvido o clamor do seu povo aqui no Brasil, porque Deus é Deus que se manifesta. Deus é Deus que muda as circunstâncias. Deus é Deus que cura. Deus é Deus que liberta. Deus é Deus da prosperidade.
Então que nesses tempos nós possamos assumir uma postura profética de profetizar que não é o fim, de profetizar boas novas. Nós temos ouvido aí tantas notícias ruins, tantas notícias que geram depressão, que geram morte, que geram desânimo, abatimento. Mas Deus quer que a igreja do Senhor profetize boas novas, profetize o Cristo ressurreto, aquele que é poderoso para multiplicar pães e peixes, poderoso para mudar toda e qualquer circunstâncias. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que os tempos são maus, mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que o mal não triunfará, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas falam, Jesus está voltando, é a grande tribulação, é um momento escatológico, mas, irmãos, a própria palavra de Deus mostra que o anticristo, ele não triunfará. Não é uma questão de conspiração, né, mas a palavra diz, né, que o anticristo vai se levantar. Existem no mundo vários projetos de dominação global. Tem muita gente falando aí, né, que isso aí é uma agenda, que isso aí foi planejado. Pode até ser que isso tenha algum contexto aí de agenda, de tentativa de quebrar a economia, de desestabilizar as nações, para tentar de alguma forma implantar controles sobre a humanidade, mas nenhum mal prosperará, porque Deus é o Senhor da história. E a palavra mostra que o inimigo não triunfará. E esse inimigo, irmãos, não é o inimigo carnal, mas esse inimigo é o inimigo de nossas almas. Então creia, assuma uma postura profética. Talvez você esteja como profeta, que Deus perguntou para ele, acaso poderá reviver esses ossos, esse vale, esses ossos, né, que estão nesse vale, esses cadáveres que estão aí nesse vale de ossos secos. O profeta talvez ali meio desanimado, Senhor, tu sabes. Mas ele profetizou e ele viu um grande milagre acontecendo diante dos seus olhos. Então creia, irmãos, creia que a providência de Deus nunca falha. Creia que a mão poderosa do Senhor está sustentando o seu povo, a sua igreja, e que você seja voz profética no meio dessa confusão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo o teu povo, fortalecendo o nosso emocional, Senhor, nosso corpo físico, Senhor, fortaleça o sistema imunológico dos teus irmãos, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, fortaleça espiritualmente a tua igreja, para que possamos assumir uma postura profética nesses tempos de crise, e que o Senhor esteja nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma quinta-feira abençoada para todos nós, em nome de Jesus.